quando você vê uma propriedade produzindo mais, sendo lucrativa, dando resultado, muitas vezes você não imagina o que aconteceu antes daquele resultado aparecer. Existe planejamento, existe gestão, existe acompanhamento sendo aplicado todos os dias ali naquela propriedade. Eu sou Raquel Araújo, esse é o Maranhão Agrocast, conversas que cultivam o futuro do agro. E hoje nós vamos conhecer os bastidores da assistência técnica e gerencial que é aplicada pelo Senar do Maranhão em todo o estado. Para essa conversa, eu estou recebendo aqui 3 pessoas que representam muito bem a transformação que a assistência técnica e gerencial traz aqui no Maranhão. Eu estou aqui com o Epitácio Rocha, que é o gerente da assistência técnica e gerencial do Senar Maranhão, a Valéria Rodrigues, que é técnica de campo da cadeia do leite aqui na região Tocantina, e eu estou aqui com o Douglas Araújo. Ele é produtor rural, ele tem uma propriedade em Senador La Rocque e é um caso de sucesso da ATEG aqui na região Tocantina. Sejam muito bem-vindos ao Maranhão Agrocast. Eu quero começar, pessoal, fazendo uma pergunta para os 3, tá? Se alguém perguntar para vocês o que é a ATEG, a Assistência Técnica e Gerencial, nunca ouviu falar do programa, vocês conseguiriam definir isso em uma frase? Douglas. Olha, a TEG para mim foi um canal de bênção, né? Porque foi onde eu pude aprender muito, né? Sobre informação, conhecimento, sobre a minha atividade hoje. Valéria. Eu, como técnica de campo, eu diria que a TEG é um processo de transformar o conhecimento técnico, né, na prática, né, em algo concreto dentro das propriedades que a gente atende. Epitácio. A TEG é o maior programa de transferência de conhecimento ao produtor rural que existe no mundo. Olha aí essa responsabilidade, né? E muita gente acredita, Epitácio, que a assistência técnica ela é apenas uma visita, né? Que o técnico vai lá, orienta o produtor, mas a gente sabe na prática, principalmente depois dessa resposta, que é muito mais do que isso. Então, explica o que o técnico de campo, o que a Valéria faz quando ela vai nas propriedades como a do Douglas aqui. O que o técnico de campo da TEG faz numa propriedade? Na verdade, o Senar, a nível nacional e aqui no Maranhão é diferente. O Senar, ele compra o conhecimento da Valéria como profissional de ciência sagrada que ela é, compra esse conhecimento dela para ela transferir esse conhecimento ao produtor rural, né? Ajudar o produtor rural, logicamente, a ter maiores índices de produtividade e principalmente de ganhos financeiros, né? Mas só que o que diferencia a TEG das outras assistências técnicas tradicionais é a metodologia de trabalho, né? A Valéria foi capacitada dentro de uma metodologia criada pelo Senar para ela conseguir transmitir esse conhecimento que ela tem como profissional ao produtor. Por isso que ela é diferenciada e realmente vem dando certo há mais de 12 anos em todo o território nacional. E que hoje, no Maranhão, está em 10 mil propriedades. Exatamente. Hoje a ATEG está presente nos 217 municípios do Maranhão, com uma rede de mais de 450 profissionais, assim como a Valéria, que estão todos os dias dentro dessas propriedades. Como você falou, hoje são exatamente 10.209 propriedades, puxei esse relatório ontem, e vamos aumentar mais 600 propriedades até o final desse ano. Então serão até o final do ano em torno de 11 mil propriedades em atendimento. Né? Em atendimento contínuo, né? Todo mês, em ciclos que duram 2 anos. Exatamente. Essa metodologia ela é feita passo a passo, mas na nossa conversa eu posso descrever, ou até a Valéria mesmo, é melhor para descrever essa metodologia que ela que executa, né? A metodologia lá junto com o produtor. Né? Ela, a cada ciclo de um ano, ela faz uma avaliação, lá no início ela faz um diagnóstico e dentro dessa metodologia que ela vai colhendo os resultados e que a gente considera que 2 anos ela consegue realmente transformar
inserir esses conhecimentos, principalmente de tecnologia e de gestão, para esses produtores. Então vamos começar a descrever essa metodologia. Valéria, como é que acontece isso na prática? Quando você chega, por exemplo, pela primeira vez em uma propriedade, o que você procura observar dentro dessa propriedade para fazer esse diagnóstico que o Epitácio comentou? Bom, primeiramente, na primeira visita ao produtor, é feito o diagnóstico, e esse diagnóstico ele só é feito com a observação. Qual que é a vivência do produtor, o que ele está vivendo naquele momento, qual que é o objetivo dele para o futuro. E dentro disso, a gente vai fazer esse diagnóstico da propriedade. Quantos litros de leite ele produz, quantos animais ele tem no rebanho, quais são as deficiências que ele tem na propriedade, quais são os pontos fortes dessa propriedade. E a gente vai sempre procurando atrelar uma coisa na outra para a gente ter um ponto de equilíbrio. Então, nesse diagnóstico, a gente verifica tudo que a propriedade tem, todo o rebanho do produtor, os recursos que ele tem na propriedade, de maquinário, de ferramentas, recursos naturais também, que são muito importantes, né? E dessa forma a gente cria esse diagnóstico, apresenta ao produtor e a partir disso a gente segue para as próximas etapas, né, da metodologia, planejamento, capacitação do produtor, adequação tecnológica, até completar o ciclo de 2 anos da atividade. A Valéria, ela descreveu o atendimento da cadeia leiteira, né, que é o que ela trabalha hoje, né? Ela trabalha com 25 produtores, né, fazendo esse atendimento voltado para a cadeia produtiva do leite. Mas atualmente a gente está aqui com 9, não é isso? Exatamente. 9 cadeias produtivas. Vamos tentar elencar essas cadeias. Bovinocultura de leite, de corte, olericultura, fruticultura, a mandiocultura, a piscicultura, a apicultura, a agroindústria da cachaça, faltando ovinocapricultura de corte. Pronto. Douglas, você lembra a primeira vez que recebeu a visita de um técnico de campo do Senar? Consegue compartilhar com a gente o que estava acontecendo na sua propriedade antes do Senar chegar? Ou então conta um pouquinho como que você se tornou produtor rural e a partir de quando o Senar chegou. Olha, eu lembro bem quando a Valéria chegou lá, né, na propriedade. A gente já estava lá na atividade e tendo dificuldade em algumas coisas. A gente antes tinha ido buscar informação, conhecimento lá fora através da internet e estávamos lá aplicando um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Mas daí quando a Valéria chegou, eu disse: olha, Luga, assim, você está trabalhando bem da maneira que você pode, né? Mas a gente consegue melhorar muito mais. Eu disse: Valéria, pois é o que eu quero. E daí ela sempre esteve lá na assistência, a gente conversando, trocando ideias. E ela arregaçou as mangas da camisa, né? E entrou para dentro. E de lá para cá a gente vem tendo um resultado excelente. Uma coisa que chama atenção na história do Douglas é que ele nem sempre foi produtor rural, né? A gente se conheceu um pouquinho antes, ele tinha outra atividade e aí decidiu ir para a bovinocultura de leite. Né? Isso, qual que era a atividade que você tinha antes? Eu tenho uma loja de moto, na verdade ainda tenho, mas eu tinha uma paixão assim por criar, né, animal. Eu iniciei com gado de corte e daí a terra, por ser pequena, não tinha aquela lucratividade e eu passei a mexer com leite. Então, um comerciante que se apaixonou pela bovinocultura de corte, migrou para a bovinocultura de leite, né? O que te chamou a atenção nesse atendimento inicial? O que te fez confiar na Valéria e no Senar para que tu conseguisses avançar na atividade? Olha, eu sempre via falar, né, sobre o Senar, que tinha os técnicos e eram umas pessoas muito boas que sabiam passar a informação, iam saber, inclusive igual ela me informou, me orientou e hoje a gente vem sempre tendo sucesso. E eu digo, pai, a gente não sabe de nada, a gente todo dia aprende uma coisa diferente, né? E daí quando ela foi me mostrar, olha, a gente tem que controlar isso, controlar aquilo, enfim, uma série de coisas, né? Que eu fui vendo o resultado. E eu digo,
o negócio é por aqui. E Valéria, nenhuma propriedade é igual à outra, né? A realidade do Louglas certamente é bem diferente de outras que são atendidas. E a metodologia, apesar de ser uma metodologia, né, de ter lá os seus critérios, as suas regras, mas a gente vê que a tag ela preserva a identidade, a particularidade de cada propriedade. Então, como é que vocês constroem esse plano de uma forma individualizada para cada propriedade? Bom, a gente procura primeiramente entender o que o produtor está vivendo naquele momento na propriedade. Eu procuro sempre trabalhar em cima dos objetivos do produtor e daquilo que está ao nosso alcance. Muitas vezes financeiramente, né? Às vezes eu converso com o produtor, olha, será que não é melhor dar uma segurada no investimento que você vai fazer agora? Será que não é hora da gente fazer um manejo que tenha um retorno mais rápido e que seja mais econômico a curto prazo do que esse investimento aqui, querer comprar 100 mil reais em vaca leiteira? Vamos melhorar a pastagem, vamos melhorar a adubação, melhorar o manejo dos animais para a gente poder dar um passo maior lá na frente? Porque muitas vezes, sem o diagnóstico e sem o planejamento da propriedade, muitos produtores eles acabam, como dizer a expressão, colocando a carroça na frente dos bois. E aí a gente dá sempre aquela segurada. E aí os produtores sempre perguntam, né, Valéria, será que dava pra gente fazer isso agora? Será que é a hora certa da gente fazer um investimento X? E a gente vai avaliar rebanho, retorno financeiro, como é que está o diagnóstico ali do produtor em relação à gestão financeira da propriedade. Porque muitas vezes o produtor enxerga o rebanho, enxerga os recursos que ele tem na propriedade. Tem produtor que tira muito leite e ele acha que está tendo uma atividade extremamente lucrativa pela quantidade, mas muitas vezes o gasto dele também está lá em cima. Então tudo isso a gente observa para poder orientar o produtor de uma forma correta. Isso é uma coisa interessante, né, Cássio? Porque já é uma metodologia que está há 12 anos se mostrando eficiente. Quando a gente fala de metodologia, muitas vezes as pessoas pensam assim, uma coisa engessada, uma receita de bolo. Mas ela acabou de mostrar que realmente cada propriedade é vista de uma forma, né, diferente. E como é que se administra isso pensando em 9 cadeias produtivas, em tantos biomas, tantas diferenças, né, que a gente tem aqui no estado do Maranhão? Como que a gente administra isso para garantir que essa metodologia continue tendo sucesso, né, tendo resultados de sucesso? Foi exatamente na construção da metodologia, lá 12 anos atrás, como você falou, que a gente já pensou nessas divisões, né? Primeiro, de dividir os profissionais por cadeia produtiva. Então a Valéria trabalha com 25 produtores de leite. Ela não está lá atendendo 25 produtores de leite, mais outros de caprinos, mais outros de aves, mais outros de corte. Ela trabalha especificamente com leite. Eu tenho certeza que cada dia ela aprende mais, porque realmente é uma cadeia produtiva complexa, todas são, que requer muito estudo, muita dedicação. E a metodologia, como você falou, ela não é engessada. O diagnóstico, ele fala diagnóstico produtivo individualizado. Por quê? Porque cada produtor tem uma realidade, realmente. Cada produtor tem um nível de produtividade, cada produtor tem um nível de financeiro diferente, capacidade de investimento diferente, até de personalidade diferente. Até nisso a Valéria tem que ser boa, lidar com pessoas. Tá? Ela tem produtores como o Louglas, né, que recebe ela muito bem, mas tem um produtor que é um pouco mais mal-humorado, que não aceita muito as indicações dela, as recomendações. Até nisso o profissional tem que ser bom, né? Então, a gente pensou nessa questão do cada técnico trabalhar uma cadeia produtiva e com um número limitado de propriedades. Não adianta também a Valéria achar que vai atender bem 100 propriedades rurais da cadeia do leite, tá? Porque são 25 propriedades que ela tem que adequar a questão das produções, de produtividade, de manejos e o gerencial. Ela ajuda a gerir 25 empresas diferentes, tá? Então é um desafio muito grande. Então, se a gente colocasse um número muito grande, dificultaria também os resultados, né? Então, esse número limitado também de 25 propriedades é exatamente para garantir melhor a qualidade do atendimento. A metodologia foi pensada nisso também. Tudo isso que eles falaram, o senhor consegue ver dentro da sua propriedade no dia a dia que intervenções foram mais relevantes, né, na hora, assim, o que
fez diferença no antes e no que está acontecendo agora nessa propriedade? Sim, sim. Para começar a produção, né? A gente tinha uma produção, né, de uma porcentagem. Quando ela entrou, a gente tinha uma produção lá de 150 litros de leite. E daí, há pouco tempo, a gente conseguiu dobrar essa produção. E a intenção da gente é triplicar ela. Como que isso vai ser feito? A gente vai ter, vamos dizer, porque todo negócio tem suas dificuldades, suas adversidades, né? Mas com a ajuda do Senar, ajuda da técnica, a gente vai ter que fazer alguns investimentos, né? Aumentar o rebanho. A gente já está trabalha com silo, a gente já consegue confinar os animais, já ter um conforto melhor para eles. Com tudo isso a gente consegue aumentar a produção. Eu lembro no dia que eu fui visitar a sua propriedade, o senhor falou assim para mim: hoje eu sei quanto custa cada litro de leite que eu produzo aqui. Exatamente. Então, e o senhor disse que esse conhecimento hoje vem muito da orientação que foi recebida. Sim. Essa segurança que lhe dá a certeza, digamos assim, que seguindo esses investimentos vai realmente chegar a triplicar essa produção? Sim, justamente. Seu Lomblas, o que mais que foi determinante, assim, que outras intervenções? O senhor falou de confinamento, mas eu lembro que o senhor está construindo um galpão, sim, teve silagem. Que outras estratégias que foram usadas que hoje lhe auxiliam tanto no manejo quanto na gestão? Olha, o manejo, né? A gente não tinha um manejo tão adequado conforme ele tinha que ser, e hoje a gente tem. E com tudo isso hoje a gente consegue ter o controle total da propriedade, do que entra, do que sai, do que a gente lucra, entendeu? Eu queria até salientar, Raquel, que mês de junho nós completamos 2 anos, completamos o primeiro ciclo de assistência na propriedade do seu Lomblas. E aí, como ele falou inicialmente, quando a gente chegou na propriedade, tinha essa média de 150 litros, né, seu Lomblas? E ele chegou a alcançar 500 litros de leite na propriedade. E muito em razão justamente do que ele falou, do manejo que ele aplica na propriedade. Ele é um produtor curioso, ele é um produtor atento, observador. Aquilo que ele não sabe, ele pergunta, ele procura, ele vai atrás. E isso faz total diferença na propriedade. Porque a gente sabe que tem alguns casos de negligência. Poxa, o animal está doente, eu vou esperar 30 dias a visita do técnico para comunicar. Não, seu Logan vai precisar do Valério? Tá precisando de tal coisa, assim. Então, a assistência técnica ela é uma via de mão dupla. Eu estendo a minha mão para o produtor e ele estende a dele para a minha também. Então é essa relação de técnico de campo e de produtor rural que a gente tem dentro da propriedade do seu Lomblas. E é por isso que teve um sucesso tão grande nesses 2 anos. E lá em Senador, hoje o seu Lomblas é um caso realmente de sucesso, porque ele é um exemplo para outros produtores também. E uma coisa interessante que essa primeira temporada aqui do Maranhão Agrocast, a gente está gravando durante a 56ª Expo Imp, que acontece aqui em Imperatriz, né? E essa Expo Imp, ela traz no torneio leiteiro uma novidade nesse ano, que é a categoria TAG. A gente tem hoje no torneio leiteiro uma categoria só com produtores assistidos. A Valéria tem vários produtores que estão participando e também é uma forma de dar visibilidade a esse trabalho, Epitácio, né? Que ela comentou aí que ele dobrou a produção, saiu de 150 para 300 litros, mas chegou a 500 litros. Sim. Como é que está o desempenho? Claro que quando esse episódio foi exibido, a gente já tem o resultado do torneio leiteiro, né? Mas como é que está sendo esse processo agora do torneio com os produtores atendidos? Olha, previamente já temos bons resultados, né, seu Logan? Porque Sim. a TEG, ela se destacou, é uma categoria nova dentro do torneio leiteiro, né? A gente está iniciando ela esse ano.
Os produtores de Senador La Rocque, que é o município que eu atendo, vieram em peso participar do torneio. Inclusive, o Seu Logas, ano passado, ele foi vice-campeão do torneio leiteiro na categoria livre, né? Seu Logas com uma vaca da propriedade. E eu creio que muito disso se deve também ao Seu Logas, porque os produtores pensam, olha, já tivemos o produtor vice-campeão participando do torneio leiteiro, então vamos nós também. E aí, esse ano, 5 produtores, na verdade 6 produtores, né, da ATEG, sendo 5 de Senador La Rocque, estão participando do torneio leiteiro. Até o momento, 50% já foi, né, da competição. E a gente tem 2 produtoras em primeiro e segundo lugar na categoria. Se destacando, inclusive, um pouquinho acima das categorias veteranas. Pois eu já até deixo uma promessa aqui, que na legenda desse vídeo a gente já vai deixar o resultado do torneio leiteiro, que eu espero que seja bom pra gente. E, Epitácio, eu enxergo assim que isso vem muito do grande diferencial da ATEG, que é a gestão. Porque hoje o Senar prega muito que o produtor rural, ele precisa não só ser um bom agricultor, um bom pecuarista, mas ele precisa ser um bom gestor. Exatamente. E é nisso também que a gente, mais uma vez, coloca a metodologia no topo, né? Quando tu falaste lá, que o Lucas falou que começou também com 150 litros e chegou a 500 litros, você pode ter certeza que a Valéria tem lá no diagnóstico, ela fez o diagnóstico com ele, depois ela passou para o segundo passo da metodologia, que é o planejamento estratégico. Ela viu as potencialidades da propriedade dele e só, vamos fazer metas aqui de curto, de médio e longo prazo. Ela fez um plano de ação para dentro da propriedade dele. Ela não chegou, jogou e fica esperando as coisas acontecerem. Essa produtividade dele, hoje ele está participando do torneio leiteiro com a produtividade alta, dele ter aumentado a produção dele, isso não chegou ao aleatório, ao acaso de informações jogadas de qualquer forma. Ela seguiu um planejamento, que é o segundo passo da metodologia, né? E você, quando tem esse planejamento, você realmente já começa a se profissionalizar como um pecuarista, que você tem que ser um bom agricultor, que você sabe que você tem que cuidar do bem mais precioso da sua propriedade, que é o solo, você fazer correções de solo, e você realmente saber fazer plantio de pastagem, colher bem essas pastagens. Aí você começa realmente a se transformar num agricultor, que a gente fala que o pecuarista tem que ser agricultor, e quando ele segue esse planejamento, principalmente financeiro, de produtividade, ele realmente começa a entender o negócio, né? Porque o grande diferencial do pecuarista, do agricultor, não é ele gostar do negócio. Logicamente que tem muito quem gosta, sim, mas ele tem que entender do negócio, realmente entender e falar o que você falou para a Raquel. Hoje eu sei quanto que custa meu litro de leite. Se eu estou vendendo ele abaixo do que o custo, você sabe que está no prejuízo, né? Você não está no escuro, mas digamos assim. Então é aí que a gente começa a ver os resultados, que a assistência técnica está realmente dando certo, quando o produtor realmente abre essa visão, que ele começa a se ver realmente como um empresário rural, que ele tem um negócio, um empreendimento rural, que ali tem custos, tem renda, mas se ele realmente não fizer bem feito, vai dar prejuízo. Na verdade. E o interessante também, né? Você que está assistindo pode estar se perguntando, mas tudo isso, quanto será que custa ter a assistência técnica e gerencial do Senar dentro da minha propriedade? E é um serviço gratuito, né? Porque o Senar, ele leva serviços de capacitação, de educação rural, de assistência técnica de forma gratuita. Mas apesar de ser um serviço gratuito para o produtor que recebe, né, é um serviço que é bancado também pelo produtor rural, né, porque é o produtor rural que sustenta o Senar, né, mas também é preciso um compromisso, né? O produtor rural precisa investir confiança, investir no seu negócio para que esses resultados de fato apareçam, né? Então agora vamos falar aqui de uma forma prática. Vamos imaginar que ali a gente tem um produtor rural que está assistindo, está descobrindo a ATEG agora e está pensando, poxa, eu quero levar esse serviço para a minha propriedade. Então vamos aqui dar 3 passos para que esse produtor enxergue se ele consegue levar, né, esse serviço para a sua propriedade, se de fato vai ser bom para a sua propriedade.
Só que esses 3 passos eu vou dividir entre vocês 3. Eu vou pedir que o Louglas me dê esse primeiro passo, né? Eu sou uma produtora rural que estou conhecendo agora a TEG. Sim. E eu estou assistindo esse episódio. Seu Louglas, qual é o primeiro passo que eu devo fazer para levar isso para minha propriedade? Olha, assim como a TEG, para mim foi um canal de bênção, aprendi muito conhecimento, muito aprendizado mesmo. E para você que ainda não é acompanhado pela TEG, procure, que você não vai ter custo, pelo contrário, você só vai ter a ganhar. Então, o primeiro passo é procurar o Senar. O Senar. E é bom que a gente ressalte aqui que o Senar está disponível através dos sindicatos rurais. Sim. Então, tem os sindicatos rurais em vários municípios, eles são responsáveis muitas vezes por vários municípios. Então, procure o sindicato rural mais próximo, porque ele é a porta de entrada para o Senar e ele já vai poder lhe dizer que cadeias produtivas estão ativas naquela região. Então, o primeiro passo é procurar um sindicato rural e o Senar. O segundo passo? O segundo passo eu diria que é ter uma mudança de mentalidade do produtor, porque a assistência técnica ela não está ali para deixar tudo igual, tudo permanecer igual. A assistência ela está para fazer uma transformação na propriedade, na vida do produtor rural e da sua família. E essa mudança de mentalidade, ela começa do produtor, de querer ver a propriedade dele de uma forma diferente, de querer ter resultados diferentes. Ele só vai conseguir isso se ele fizer seguir as orientações, né, corretamente, receber o técnico e transformar a propriedade através dessa mudança que começa nele, mas que a gente também está ali para incentivar, né? Então, primeiro passo é buscar o Senar, o Sindicato Rural, para saber, né, para ter acesso ao serviço. E o segundo passo é estar disposto a receber esse técnico, né, e receber as intervenções e o planejamento que vem aí. E o terceiro passo? O terceiro passo é ele ter consciência que hoje, dentro de qualquer atividade produtiva do meio rural, não existe mais espaço para amadorismo. Tá? Hoje, qualquer atividade que você exerça dentro da sua unidade produtiva, seja ela de leite, seja ela de corte, seja ela de ovino caprino, seja ela de horta, de frutas, você realmente tem que ser profissional. Tá? O mercado hoje ele não aceita mais amadorismo. Você vai ter um custo de produção muito alto, né? E isso só vem se você vai conseguir realmente ser competitivo através do conhecimento. Tá? E isso que existem essas instituições, assim como o Senar, para ajudar os produtores rurais, para levar para ele o bem mais precioso que tem para a produção, que é o conhecimento. Então, como eu falei, não existe espaço para amadorismo. E só começa realmente a se transformar em um profissional, um produtor rural profissional, um empresário rural, através do conhecimento, que é a base de tudo. Ótimo. Então, a gente tem aqui já os 3 passos. O primeiro, que é buscar o Senar e os sindicatos rurais. O segundo, que é a decisão, digamos assim, né? Decisão de receber e de se transformar. E o terceiro, que é, de fato, transformar esse conhecimento em uma empresa rural, né? Estar disposto a profissionalizar a sua atividade. Então, são os 3 passos para, de fato, ter sucesso com o apoio da TEG, certo? Então, já que a gente está falando aqui do valor do conhecimento, né, dentro da propriedade, a gente já está caminhando para o encerramento desse bate-papo. Então, eu vou pedir que vocês agora deixem uma mensagem final para quem está assistindo a gente, para o produtor rural que está assistindo a gente. Que mensagem é essa? Eu quero que vocês completem a frase, né? Como o conhecimento transforma o campo, né? Como que o conhecimento transforma uma propriedade rural através da assistência técnica. Deixe essa mensagem, seu Louglas, para o produtor rural que está nos assistindo. Olha, para você, eu como produtor, para você produtor, né? Que seja perseverante, que entregue primeiramente na mão de Deus, que todos nós temos dificuldade, mas que nós possamos se apegar em Deus e buscar o conhecimento e a informação, que tudo acontece. Valéria, qual a mensagem que você deixa?
Eu convido primeiramente, né, todos os produtores rurais que queiram assistência técnica do Senar, que queiram receber a tag na sua casa, na sua propriedade, abram as portas, porque os técnicos estão sempre dispostos, né, a atendê-los da melhor forma possível e sempre dispostos a transformar a propriedade. E qual é a sua mensagem, Thales? Falar para os nossos produtores rurais, não fique sozinho, produtor rural. Junte-se a essa grande rede que é o sistema de sindical dos produtores rurais do Brasil. Procure o sindicato de produtores rurais do seu município, o sindicato de produtores rurais mais próximo, filie-se a esse sindicato, junte-se a esse sistema, porque só através da nossa união que vamos transformar o Senar cada vez mais forte. O Senar é do tamanho da agricultura do seu estado. Então, quanto mais a agricultura, a pecuária do nosso estado for forte, mais o Senar vai ser forte, mais conhecimento o Senar vai estar levando aos produtores rurais e transformando o nosso setor cada dia mais importante, que é na produção de alimentos e revolucionando e melhorando a qualidade da vida das pessoas do meio rural. Muito bem. Então, hoje, nós conhecemos os bastidores de um trabalho que muitas vezes acontece longe dos holofotes, né, mas que produz resultados concretos onde deve produzir, que é dentro das propriedades rurais. Então, Epitácio, Valéria, Douglas, muito obrigada por mostrarem, né, que a assistência técnica ela vai muito além de orientar, né, ela ajuda produtores a planejar, a inovar, a gerir melhor os seus negócios rurais e construir um futuro mais sustentável, né, para o agro e para as famílias rurais. Então foi um privilégio receber vocês aqui no Maranhão Agrocast. E encerrando aqui, eu quero dizer para vocês que a gente tem outros episódios nessa primeira temporada que estão disponíveis no nosso canal no YouTube, do sistema Faema Senar. Os melhores cortes, os bastidores também você pode conferir no nosso perfil no Instagram, que é o @FaemaSenarMA. Essa primeira temporada foi toda gravada aqui na 56ª Expo Imp de Imperatriz. Muito obrigada pela companhia. Confira os outros episódios que estão disponíveis. Compartilhe também esse episódio se fizer sentido para você, ou se você tiver algum produtor que você queira recomendar a assistência técnica e gerencial do Senar. Fique à vontade para compartilhar, curtir e continuar acompanhando a gente. Até a próxima conversa do Maranhão Agrocast.